Princípios da mudança. Nós começamos essa websérie com esse objetivo, que você entenda o porquê mudar. Falar sobre diabetes, os diversos tipos, o diabetes tipo 1, 2, 3, gestacional, independente do nome que o seu médico tenha dado para o aumento da glicose no sangue, para o aumento da insulina no sangue, tudo pode ser mudado. O nosso diagnóstico ele não é para sempre, ele depende sim da nossa mudança no estilo de vida. Estilo de vida, gente, é o que a gente come no café da manhã, no almoço, no jantar, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Quando nós entendemos o porquê vale a pena ter mais prazer, mais doce conosco mesmo, com o nosso corpo, nós vamos fazer essa mudança. Então, vocês terão na lousa o entendimento do como que isso acontece e como nós fazemos para reverter. Essa reversão é como é que eu venço a minha resistência insulínica? Pela alimentação e pelo exercício físico. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Oi, gente, voltando aqui para a parte mais importante do vídeo sobre resistência insulínica, vencendo a sua resistência insulínica, princípios da mudança. Nós partimos do princípio que quando eu entendo, eu modifico, eu atuo na mudança, e é esse o nosso objetivo. Relembrando, a causa que leva aos efeitos da resistência insulínica, aos nomes de doença, a causa é o aumento de glicose no sangue. Sempre que eu tenho um açúcar no sangue, esse açúcar vai estimular o meu pâncreas a liberar a insulina. A insulina liberada no pâncreas vai atuar no receptor na célula, que vai estimular a proteína GLUT a ativar, a pedir para a célula abrir a portinha para a glicose poder entrar e participar da formação da energia da célula, da vida, formando ATP. Isso é o correto. Só que a partir do momento que eu mantenho um estilo de vida produzindo substâncias pró-inflamatórias, substâncias que comida, alimentos e estresse que fazem com que a minha célula fique desse jeito. Eu aumento a glicose na corrente sanguínea e as substâncias pró-inflamatórias vão produzir citocinas, substâncias que vão agir nesse receptor da insulina, bloquear ela por falta de reações enzimáticas, por falta de nutrientes, a insulina presente sendo liberada porque tem açúcar no sangue. Essa porta está fechada, a insulina, o pâncreas continua produzindo, e essa insulina vai para a corrente sanguínea, mas ela não consegue ativar a GLUT, que não consegue abrir os receptores para a glicose entrar. Consequência, essa célula fica sem a produção de energia. Sem a produção de energia, nós começamos com as cascatas de patologias, que é o aumento da gordura que não se vê, a visceral, o aumento da gordura do panículo de gordura que a gente vê, que a gente aperta, as nossas bolotas de gordura, ovário policísticos, pioras de sintomas de TPMs, infartos e assim aquela cascata toda. Mas o importante é, como é que eu faço para vencer a minha resistência insulínica? Como é que eu faço para diminuir o meu problema? Duas coisas basicamente. E aqui a gente separou de uma forma didática, até para eu entender como é que eu explico isso para vocês, os alimentos de Deus. Nós vamos vencer a nossa resistência insulínica, quer dizer, diminuir essa obstrução, esse estímulo que faz com que a célula não ouça a insulina para ativar a entrada de glicose. Dessa forma, aumentando o meu consumo de fibras. Os alimentos de Deus, gente, ele se comporta entre legumes, frutas, verduras e os grãos. Isso existe na natureza. Se nós relembrarmos o vídeo anterior,
começar pelo básico que eu faço em mim e oriento isso para vocês. Se o nosso consumo mínimo por dia seria de fibras entre 400 aproximadamente 400 gramas de grãos por dia de fibras, e essas fibras se dividem entre legumes. Legumes quais são? Raízes, mandioca, um exemplo, cenoura, rabanete, beterraba, nabo e etc. Os bulbos, a cebola. As sementes elas vêm, né? Elas são frutos dos grãos, arroz, feijão, então semente de girassol, semente de grão de bico e assim por diante. Os tubérculos, inhame, batatas, beterrabas, aqueles que estão embaixo da terra. Frutos são diferentes de frutas, olha que interessante. Os frutos com abóbora, tomate, berinjela, chuchu, pepino, quiabo, etc. Diferente das frutas que vão ali, que as frutas que nós conhecemos. Banana, batata, maçã, caqui, goiaba, caules, palmito, aspargo, tem um monte de variações aqui. Nesse sentido, eu deixei para vocês entenderem que existe uma classificação, que os alimentos de Deus que estão na natureza podem ser vistos de maneiras diferentes, não comer sempre a mesma coisa, mas nós temos uma variedade de alimentos na natureza que a gente não olha, né? Quando você vai para o varejão, quando você vai para a feira, ou quando você vai, hoje a gente vai mais para a feira, mais para o varejão do que para a feira, mas é abrir o olhar para as diversas bancadas e ver que existem essas diferenças, ok? As verduras são todas, né? Aipo, couve, brócolis, salsa, arroz, todos os verdes. E os grãos, isso faz parte da nossa rotina. Um copo d'água, uma fruta, comer uma fruta, o prato de mato, temperar com os grãos, o feijãozinho temperado que amorna o meu mato, né? Aconchega, tempera, coloca uma proteína animal ou não, se vocês desejarem, e depois o prato preferido, aí a gente já cumpre as nossas 400 gramas de fibras por dia. Isso é alimento que diminui, que acaba com os processos inflamatórios. Isso é diferente, os alimentos de Deus são diferentes dos alimentos produzidos na indústria, empacotados, que falam tipo isso, tipo aquilo. Não, não é comida. Então a gente precisa fazer isso, isso é barato. Isso não precisa ter dinheiro para a gente ter saúde, nós só precisamos entender que se eu preciso comer 400 gramas de fibras por dia, eu tenho que monitorar isso, senão a gente se perde. Eu e Maureen, a gente estava até contando aqui no vídeo anterior exatamente isso, quanto que a gente comeu. E é legal quando você faz conta, porque é igual um copo d'água. Quantos copos d'água eu tomei até agora? Quando a gente contabiliza, a gente tem a realidade no nosso dia a dia. Isso é muito legal. Fora as fibras, nós vamos para outra lousa, que como é que eu venço a minha resistência insulínica, como é que eu faço com que a glicose volte a ficar dentro da célula e não na corrente sanguínea. Não é às custas de medicação, porque se eu fizer isso tomando remédio, eu até consigo. Você toma, né? As pessoas tomam insulina, eu até consigo, mas isso vai ter um custo ainda maior, um dano ainda maior para a sua saúde, porque você não vai ter mudado o seu dia a dia, o seu estilo de vida, e você vai estar introduzindo a glicose forçosamente dentro da célula. Glicose forçada, entrar na célula sem a diminuição da glicose na corrente sanguínea, isso com certeza vai evoluir para uma doença que nós não gostamos, que se chama câncer maligno. E é assim que nós adoecemos, porque nós não sabemos que nós precisamos de, no mínimo, 400 gramas entre legumes, frutas, verduras e grãos por dia. Vocês sempre me perguntam o que substituir. Quer dizer, nós não substituímos o veneno, que é leite e farinha de trigo, né? Os pães, as massas, os macarrões. Mas olha a variedade de alimentos que nós temos na natureza e que cabe para cada um de nós. A nossa segunda forma e necessário. Primeiro, alimentação com o aumento das fibras, legumes e verduras. E
Eu também não gosto dessa parte, mas faz parte. Olha, atividade física, é que eu digo sempre, eu não posso não gostar de fazer exercício físico, mas o resultado eu gosto e eu preciso fazer. Então, quando a gente faz uma atividade física, se você tem até 25 anos, 1 hora obrigatória por dia, exercício aeróbico, né? Faz pico, descansa, sua. O faz pico aumenta a frequência cardíaca, sua na cabeça, parece que o coração vai sair pela boca. Então, é 1 minuto, nesse sentido, depois descansa 3, depois mais 1. Quer dizer, fale com o seu personal, se você tiver essa oportunidade. Veja os vídeos no YouTube, tem muita gente que pode te ajudar a fazer isso, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Se eu tenho até 25 anos, 1 hora por dia. Se eu tenho mais de 50 anos, 2h30 por dia, quer dizer, no mínimo 1 hora, e na minha idade eu tenho que fazer 2h30. Então é melhor associar a diminuição dos produtos inflamatórios da boca, para eu não ter que pagar tanto nesse sentido em termos de exercício. Mas nós estamos falando em vencer a nossa resistência insulínica. Então, se você tem uma resistência insulínica, se isso vai ser a sua diabetes, ou já é, né, diabetes tipo 2, se você quer se curar, você vai fazer exercício físico. Por quê? O aumento dessa oxigenação diária vai fazer com que, mesmo que esse receptor que recebe a glicose do sangue esteja fechado, a glicose vai penetrar na célula, independente da presença ou não da insulina, ativando a glute que vai abrir os receptores. Olha que lindo! Por isso que tratar e curar diabetes tipo 2 significa que a gente, fazendo exercícios físicos diários, eu consigo fazer com que a célula obrigatoriamente aceite minha glicose. E aí eu também vou mudar a minha comida, né, meu estilo de vida em termos de alimentação. Essa glicose vai diminuir da corrente sanguínea. Consequentemente, a insulina também vai sair de tão alta e o pouco de insulina que eu começo a ter vai começar a funcionar, porque esses produtos inflamatórios vão parar de bloquear o receptor da insulina. Entendendo que não existe uma mágica? Existe sim. Um dia após outro, eu desejando, entendendo por que eu tenho que fazer exercício físico. Não é a gente, vou fazer exercício físico, vou fingir que faço. Não, gente. Se você for tirar só 1 hora para fazer o seu exercício, faz direito, faz com consciência. Perder tempo é perder horas e dias de vida. O conceito não é viver 120 anos se arrastando, é sim viver 120 anos com qualidade de vida. E isso é possível, mas a gente tem que começar. Não importa que momento você esteja começando, mas comece. Você que está nos assistindo agora, independente do nome de diabetes que seu médico te deu. Tipo 1, tipo 2, gestacional, Alzheimer, independente, mas qual é o padrão? Uma hemoglobina glicada alta, uma insulina alta, uma glicemia de jejum no sangue alta também. Se você decidir mudar, aumentando o consumo de fibras e fazendo seu exercício diário, você verá. E eu falo isso porque eu tenho isso na minha clínica. Você verá depois de 3 meses, aí entra de novo 100 dias. Depois de 3 meses o sangue se refaz. Quando o sangue se refaz, ele tem uma oportunidade de se fazer uma hemoglobina limpa e não glicada, uma insulina baixa na corrente sanguínea. E isso você vai ver antes dos 3 meses os sintomas de melhoria, de melhora, de você come e não sente sono depois, você come e não tem uma avidez, uma vontade de comer doce, você come, se alimenta e você não tem vontade de comer novamente. Tudo isso você pode ter, mas para isso, os princípios da mudança. Princípios da mudança exatamente se refere a isso. Entenda por que você deve mudar, mas você também terá os seus resultados. Eu vejo isso acontecer, gente, todos os dias, e é por isso que eu insisto. Oi,
gente, saindo hoje sobre resistência insulínica. Nós sabemos que esse nome permeia todas as doenças de base, seja a diabetes, seja a obesidade, o aumento de colesterol, o infarto. Independente disso, nós precisamos entender que quando a minha célula fica resistente à insulina, nós temos sim como mudar esse panorama, e mudando nós conseguimos a nossa melhoria ou a nossa dita diagnóstico de eu não estou mais doente. Então você, por favor, vá lá no YouTube que você vai ter os vídeos na íntegra, e nós aqui na mesa, mas também mais importante ainda na lousa.